Olá, seguidores. Nesse vídeo falar sobre XPML11 e o Primo Rico, que seguindo algumas pessoas comprou R$ 1 milhão aqui de SPMOls e ainda por cima andou fazendo algumas postagens aqui bem interessantes sobre o fundo. E antes de começar, gostaria de deixar bem claro que não sou nem um pouco fã do Primo Rico, tá? Muito pelo contrário, já tem vários anos que não vejo um único vídeo que desse influenciador nem dele e nem dos daqueles mais mainstream, sabe? Primeiro porque ele e outros influenciadores visam o público que tem vontade de começar a investir. Aquele público que quer começar a investir sabe da importância, mas não tem a coragem de começar, né? Não quer abrir mão do padrão de vida para começar a investir. Que é o público bem mais numeroso aqui no Brasil. O pessoal quer investir, mas não investe. E por isso, pelo focar nesse público, acaba que os vídeos deles costumam ser muito rasos, né? Fica aqui muito no olhar aqui o indexador ali, outro cá, ou só falar muito bem. E acaba que para investidores um pouco mais experientes, como eu, imagino que você que também está aqui no canal seja um investidor mais interessado em estudar fundamentos, mas também você não deve ter muito interesse pelo conteúdo que esses influenciadores fazem. Outro ponto que não gosto nele e nos outros influenciadores gigantes, influenciadores gigantes de finanças, é o clima de festa que eles colocam conversar de investimentos. Pelo menos era assim que era vários anos atrás, quando eu ainda assistia um vídeo ou outro deles, e acaba que esse clima de festa pode acabar causando uma visão completamente errada na cabeça de novos investidores, né? Que entram para renda variável pensando que a vida é só um bull market, que só vai subir, a cotação só vai ficar subindo. Eles até falam um disclaimer assim, uma hora ou outra de que a renda variável também cai, mas falam isso depois de ficar 10 minutos, 20 minutos só com aquele um discurso super positivo, né? Super otimista. Então, ó, enfim, essa aqui é a visão que eu tenho dele e de outros influenciadores, mas reconheço a importância deles para difundir a necessidade dos investimentos. Agora sim, começar a falar sobre XPML11. Aqui é o Thiago PS, esse é o canal Fique Esperto. Pois bem, aqui está um recorte mandado lá no grupo do meu Telegram, lá no meu grupo de membros, e vou ler aqui alguns trechos para aqueles que estão apenas ouvindo. Aqui no caso foi um usuário perguntou o seguinte para ele: não fica com o pé atrás sobre essa dívida do XPML? Tem que arrumar 800 milhões, né, até o final do ano. Fica esperto. Daí o Primo Risco responde que XPML11 não precisa arrumar 800 milhões de reais, mas apenas 285 milhões. Aqui detalhando, essa conta dos 800 milhões que alguns influenciadores mencionaram por aí, colocar aqui na cabeça do pessoal de que está com necessidade de caixa, e são apenas somando as obrigações, né? Inclusive, acho que até as de CRIs. E incluem isso aqui tudo e ignoram completamente o caixa. Completamente errada essa análise aqui que o pessoal anda passando aqui para os investidores que não tem tempo de ficar acompanhando, né? Daí o influenciador ele continua dizendo que a intenção da XP é fazer emissão para pagar as parcelas, mas que se não for possível, ela tem outras duas opções. A, a primeira seria a venda de ativos, sendo que XPML11 tem mais de 7 milhões de reais em imóveis. E que no caso uma venda de apenas 4% da participação desses shoppings seria suficiente para resolver o problema de 2025. Aqui eu coloco um adendo aqui nessa fala do Primo Rico, porque na verdade seria mais que 4% mais que 4% desse patrimônio que seria necessário vender, tá? Porque no caixa que a XP ela considera para chegar nesses 285 milhões de reais, ela ela considera aqui que ela alguns fundos imobiliários, que para gerar liquidez seria necessário vender no prejuízo, algo que a XP não vai fazer.
E, de qualquer forma, XP11 tem patrimônio de sobra aqui para honrar com essa dívida. Seja que 4% ou um pouco mais que isso, ela não tem dificuldade para fazer venda e arrumar esse dinheiro. Ok, indo agora aqui para a segunda solução. Uma alternativa seria para pagar essa parcela aqui no Sellers Finance, seria através de CRIs. Ou seja, a tomar mais dívida para pagar outra dívida, né? Para pagar outra. E aqui temos o problema de que qualquer dívida atualmente ela vai sair muito cara, né? Somente foi indexada ao CDI. Ah, o Fundo de Shopping do Banco do Brasil fez isso recentemente e mesmo conseguindo captar praticamente 100% do CDI, um pouquinho mais do que isso, cedendo os aluguéis de alguns shoppings do Iguatemi. Mesmo assim, 100% CDI é uma dívida de 15% ao ano, né? Extremamente cara. Ah, aqui também tem uma terceira opção que não é citada aqui nos relatórios, nem não é citada oficialmente, que seria o XP Malls negociar a postergação do pagamento das parcelas com o vendedor. Algo que é completamente plausível, já que é do interesse da SIM, que é a principal credora aqui no ano 2025, tem uma parcela de 630 milhões de reais. E essa empresa, sim, e outras empresas listadas em bolsa, eles têm o interesse de manter um bom relacionamento com o XPML11, já que o fundo pode servir para a compra de shoppings dessas empresas. E aqui aproveito para desmistificar uma falácia que muito hater de fundo imobiliário fica propagando por aí, de que as empresas listadas ficam usando os fundos de shopping como uma forma de desova dos shoppings que ela não quer. Isso daqui é uma burrice imensa, tá? Isso aqui é uma balela que o pessoal de hater de FIC são muitos, ficam falando por aí. Cada veículo tem um foco, né? Ações elas querem desenvolver imóveis e shoppings, levar o crescimento, investir neles, aumentar a rentabilidade dele e eventualmente depois vender esses shoppings quando eles tiverem atingido a maturidade, não estarem crescendo mais tanto assim. E, e esse tipo de imóvel já maduro, sem tanto risco, é exatamente o perfil de imóvel que o investidor de fundo imobiliário tem interesse. Então aqui é uma combinação de perfis diferentes, né? Não tem nada a ver com essa questão de desova. É como eu disse, é burrice aqui de hater de fundo imobiliário. Enfim, agora aqui falando minha opinião pessoal sobre essa questão. Particularmente, prefiro a primeira opção da venda de ativos, mesmo que a gente não esteja no melhor momento aqui para se fazer vendas, tem a preferência pela venda porque pelo menos põe um ponto final aqui nesse drama aqui criado aqui com a alavancagem de XPML11. Ah, e aqui para finalizar, o Primo Rico complementa aqui com essa seguinte frase. Ele fala que a situação de XPML11 está absolutamente administrada do fundo. Aqui a situação absolutamente administrada do fundo, se mesmo que ele colocou. E nesse ponto, a gente poder desconfiar dessa afirmação, já que o Grupo Primo e a XP possuem uma parceria, mas eu não tenho essa parceria com a corretora e acho a mesma coisa, tá? Acho que tá absolutamente tudo aqui dentro do controle. A situação aqui da alavancagem é bem tranquila. Inclusive, me surpreendi quando começaram a criar aquele caso com essa alavancagem. Isso aqui foi no começo do ano, o mercado estava bem parado, bem desanimado. Acho que teve muito influenciador e site que aquele engajamento começou a criar caso com qualquer coisa. Ok, concluindo aqui, eu entendo perfeitamente quem diz ter um pé atrás com o XP, XPML11. Realmente a XP não tem, tá muito envolvida aqui em casos, né, em polêmicas. Aí teve até um seguidor que comentou que tá lá em HGBS11 sem esquentar a cabeça. Realmente, é o fundo de shopping da Red, você não vê nenhuma polêmica lá sobre ele. É bem mais tranquilo. Mas enfim, o que não quer dizer que o XPML11 seja um lixo, como muita gente está falando. É, E então, aqui a impressão que fica é que a alavancagem aqui depois de
alguns fiascos aqui com alavancagens sutis fundos de lajes, todo mundo fica pensando que alavancagem é tudo a mesma coisa, o que não é o certo, tá? Tem que analisar caso a caso. E acaba que essa questão de alavancagem tira o foco aqui do que realmente interessa. No caso, seria o resultado recorrente aqui do XPMOLs, que é algo que aqui sim deveria os investidores fazer pressão aqui para a gestão trazer mais detalhes do que a gente pode esperar aqui para o futuro. Então foi isso, galera. Peça seu like, se inscreve aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra e de venda. Até a próxima.